Olá, nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tiozão do Cartola. Eu me chamo Nilson, sou responsável aqui pelo canal Tiozão do Cartola, então eu espero que você sinta-se bem, eu espero que você esteja bem também aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro ou na sua poltrona. Então eu espero que você curta esse vídeo. Se você já está aqui é porque você gosta do conteúdo Cartola. Vou trazer aí informações aí da primeira rodada, que é importantíssimo a gente ter foco, a valorização, ganhar muitas cartoletas e consequentemente pontuação, beleza? Então a gente vem aí trazendo mudanças do nosso último vídeo, porque tivemos aí finais de campeonato estadual, vimos alguns jogadores que estão sobressaindo-se sobre uns aos outros, sobre elencos que estão melhores que os outros, regionais também, né? A gente vê uma diferença grande aí de futebol e desses times que vão se enfrentar aí na primeira rodada. Então, há times que estão desmotivados, há times que perderam o campeonato estadual, que eram tidos como favoritos, e outros também que manteram a hegemonia de ter um grande elenco e mantiveram aí uma sequência boa aí dentro do campeonato estadual, e uma premiação teve aí o título do campeonato estadual, tá bom? Então a gente vem aí fazendo essas pequenas mudanças no elenco e a gente quer oferecer o melhor time para vocês, fazendo essa análise breve, e eu espero que você goste. Se você não concordar, você bota aí nos comentários aí quais as mudanças que você faria, ou o jogador principal aí do seu elenco. Eu tenho o meu principal jogador do meu elenco, que eu vou mostrar aqui em seguida, e o setor defensivo, os principais times. Então você pode comentar aí, falar como que está seu time, beleza? Seu capitão, se vai ser igual ou diferente ao meu, mas eu espero que você curta e acompanhe o vídeo até o final para você fazer essas comparações, tá bom? Grande abraço, me segue aí, acompanhe o vídeo até o fim, hein? Grande abraço. Fala galera, sejam bem-vindos então, nosso campinho aí na tela. Vamos montar agora a nossa formação com que a gente acredita que tem potencial aí de valorização nos jogadores, mirando sempre os melhores jogadores que estão baratos, né? Que tem o custo-benefício. Então a gente chega e vai colocar aqui detalhadamente os jogadores. Vamos fazer uma breve explicação aí por que a gente está colocando esses jogadores. Apesar disso, temos aí as finais dos campeonatos estaduais, como é que foram, né? Então alguns times se sobressaíram em relação a outros, como por exemplo o Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense foi campeão aí. Temos também aí no Sul o Grêmio, entendeu? E temos também o Atlético Mineiro e em Minas. Então a gente fez um apanhado aí desses times que estão bem. Lembrando também do Fortaleza, que está com um time redondo. Então a gente vem trazendo alguns jogadores desses times. E eu espero que você curta aí até o final. Aproveite que a gente vai trazer boas dicas aí para você. Então a gente vai começando aqui com a relação de jogos. Deixa eu diminuir aqui. Então vamos lá. Início de campeonato. Palmeiras e Cuiabá. Óbvio, nitidamente aí um favoritismo com todo respeito ao Cuiabá, mas o favoritismo é todo do Palmeiras. Lembrando que Cuiabá no ano eles têm 40 gols. 40 gols nos campeonatos aí. Eu não fiz o apanhado dos campeonatos, mas eu vi que eles, desde janeiro até agora, o final de março, eles estavam com 40 gols pró. Então, é algo de se pensar aí também, tá bom? Você que vai colocar a zaga aí do Palmeiras. Mas, lembrando que o favoritismo, até mesmo de não tomar gol, é do Palmeiras. Então, vamos lá. No segundo jogo aqui, América Mineiro, que foi vice-campeão aí do Atlético Mineiro, enfrentando o Fluminense, campeão aqui do Rio, jogou muito bem, meteu 4-0 no Flamengo. Então é um time que vai dar o que falar aí no campeonato, tá? Mantendo esse foco aí, mantendo essa pegada. Mas os atacantes eu queria colocar alguns, mas o preço ainda está um pouco caro, então a gente vai esperar baixar. Lembrando aqui, Botafogo e São Paulo. São Paulo ontem não conseguiu fazer um gol
Ituano, se eu não me engano. Eu vi um pedaço do jogo e, cara, os caras estão mal das pernas. E o Botafogo, quarto colocado no Campeonato Carioca, não chegou muito bem aí nas finais, então tá com um time mediano. O Bragantino também chegou aí nas semifinais do Campeonato Paulista, chegou bem, então tá bem aí na Sul-Americana. Então também está com um time aí antigo de jogadores, os mesmos jogadores aí de umas temporadas atrás. Bahia, o do Nordeste não se saiu bem. Bahia que é um time que tem que estar lá na ponta, mas esse ano não convenceu ainda. E seguindo o jogo aqui no mesmo sábado, Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense campeão no Paraná. A Arena da Baixada é muito difícil ganhar o Atlético Paranaense, então confio aí na vitória do Atlético Paranaense. Já o Goiás, vice-campeão goiano, ficou atrás aí do Atlético Goianiense. Sábado também, Fortaleza, campeão do Ceará, ganhou do Ceará também, né? Foi campeão cearense e foi campeão em cima do Ceará. Enfrentando aí o Internacional. O Internacional, confesso que eu não sei qual foi a colocação dele no Campeonato Gaúcho, mas não foi para as finais, então imaginamos também aí um bom jogo do Fortaleza jogando em casa. Acredito que casa cheia aí às 6h30 da tarde de um sábado. Eu acredito que o Fortaleza, com o time mais fechado, com o time mais atraente, né, um jogo atraente, consiga a vitória em cima do Internacional, com todo o respeito ao Internacional, time grandíssimo. Atlético Mineiro e Vasco. Atlético Mineiro com seu total favoritismo em cima do Vasco. O Vasco foi terceiro colocado aí na competição do Campeonato Estadual. Jogou muito bem alguns jogos, mas deixou a desejar nas finalizações aí do seu ataque, então acredito no total favoritismo do Atlético com a grande equipe em cima do Vasco. E o Vasco também saiu nos pênaltis aí na Copa do Brasil para o CRB. Não jogou bem, então jogando fora de casa eu acredito no favoritismo do Atlético Mineiro. Já o Flamengo, vice-campeão carioca, enfrentando o Curitiba, que também não foi nem para as finais do Campeonato Paranaense. Então o Flamengo vem com favoritismo, mesmo não jogando tão bem. O Flamengo tomou de 4-0 aí do Fluminense, então acredito no favoritismo ainda assim do Flamengo jogando contra o Curitiba. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians também não foi para as finais do Campeonato Paulista, enfrentando o Cruzeiro, que também não foi para as finais do Campeonato Mineiro. Então acredito num leve favoritismo aí do Corinthians, com o time mais fechado, e o Cruzeiro ainda vindo daquela gestão da Série B, enfrentando aí o Corinthians. Vamos ver no que dá esse jogo, mas jogando em casa, acredito sempre na vitória do Corinthians contra o Cruzeiro. Grêmio jogando aí contra o Santos. Santos fez uma vitória ontem contra... Não me recordo qual foi o jogo, mas ganhou de 2-0. E o Grêmio, né? O Grêmio está com uma boa equipe ali do meio de campo ao ataque, está muito bom os caras. Então é um jogo aí para a gente observar bastante, tá bom? Então, galera, vamos lá. Vamos montar o nosso time aqui rapidamente para o vídeo não ficar longo. Então eu já parto aqui para o campinho. Vou puxar minha telinha aqui para baixo. Vou diminuir e vamos lá, vamos seguir. Galera, se inscreva aí no canal, dá aquela moral, dá aquela força. O canal aí é jovem, então precisa de um apoio aí de vocês para dar aquele like, tá comentando aí no vídeo se o time tá igual ao seu, se tá diferente. Vou pontuar aqui o capitão e vamos ver se é igual ao seu capitão, mas coloca aí, vê de que forma vai ficar seu time, tá bom? Então, galera, a gente vem aqui pro nosso campinho, seguindo aquela tese, né, de que no primeiro jogo, presta atenção nisso, tá? No primeiro jogo, você tem que colocar jogadores bons e baratos, com a tendência de fazer uma boa pontuação e valorizar. Vou dar um exemplo aqui do Marcos Rocha. Marcos Rocha é um jogador do Palmeiras, é um lateral. Ele já entra com 5 pontos dentro de uma partida. Então ali ele já está ganhando cartoleta.
Tá? Então, se ele fazer um bom jogo, dar uma assistência, roubar bola, ele vai sair com no mínimo ali umas 7 cartoletas. Só para você entender como funciona. Agora, o jogador Soares, lá com 23 pontos, perdão, com 23 cartoletas que você precisa para comprá-lo. Se ele fazer um gol, no mínimo ali ele vai fazer 2 cartoletas. E um gol é difícil, né? E se ele não fazer gol? Se ele não fazer gol, ele sair da partida com 0 pontos, ele sai desvalorizado em 6 cartoletas. Ou seja, você perde 6 cartoletas com esse jogador. Se você ganhou 6 com um jogador, que é o Marco Rocha com lateral, você perde 6 com o Soares. Então, é essa lógica, a gente tem que escolher jogadores bons, baratos, que têm tendência em fazer uma boa pontuação e, consequentemente, uma boa valorização. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu prefiro ter um goleiro valendo 2 do que um valor 5. Porque se esse jogador tomar um gol, um exemplo também, eu escolho o Everton do Palmeiras. De cabeça eu não sei quanto ele está valendo, mas eu acredito que seja aí uns 15 ou 18. Então, ele tomar um gol, ele vai desvalorizar seu time. Já o Lucão, Bragantino, que custa 2, se ele tomar um gol, ele até ganha cartoleta. Às vezes ele precisa de 1 ponto para estar valorizando. Então o Lucão custa 2 cartoletas. Caso ele venha tomar um gol, ele perde ali pouquíssimas cartoletas. Ele faça uma defesa, tome um gol e faça uma defesa, ele sai zerado. Mas mesmo assim, ele sai valorizado ainda. Tá bom? É para essa lógica que você deve manter. O preço do jogador vezes 0,45 é a pontuação que ele precisa para valorizar. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui escolher o Lucão. Já de início, tá? Tem boas opções aqui. Tem o Adriel, confio muito. Como eu falei nos vídeos anteriores, o Adriel é um jogador que ele estava de saída do Grêmio, mas ele fez um campeonato tão bom pelo Grêmio, então o Renato optou por mantê-lo. Outra boa opção aqui é o goleiro Everton, tá? Ele custa barato, tem tendência a não tomar gol, e caso o Vasco faça algumas finalizações, ele defenda, tem grande potencial de valorização, mas vou confiar aqui no Lucão por custar 2 cartoletas, tem tendência à valorização, caso não tome gol e faça algumas defesas, ele tem total possibilidade de sair com mais de 5 cartoletas aí do seu jogo, tá bom? Então eu vou finalizar aqui com ele. Olha o que eu vou fazer, eu não estou conseguindo filtrar o Cleiton aqui, mas eu vou colocar o Cleiton como titular e o Lucão como reserva. Caso o Cleiton retorne e seja titular do jogo, eu mantenho o Cleiton. O Lucão vai ser o nosso reserva, passa para nosso reserva, mas a princípio eu vou estar colocando o Lucão aqui só para você entender. Na minha tese, o meu goleiro inicial seria o Cleiton. Então, botei aqui o Lucão. Já na nossa lateral, a gente vem aqui com alguns exemplos. Ayrton Lucas era uma boa opção, é uma boa opção, mas no momento, pelo preço dele de 11 cartoletas, eu prefiro baixar um pouquinho e tentar ganhar cartoletas aí num jogador que tem tendência maior à valorização, mesmo que tome um gol, que a tendência não é essa, mas pela quantidade de cartoletas que ele vale, ele possa nos trazer melhores resultados. Então a gente vem aqui no Marcos Rocha, é favorito aí contra o Cuiabá, tá? Então a gente vê aqui também opções boas aí mais para baixo. Rubens, Pedrinho jogando em casa. A princípio a gente vai totalmente aqui a favor dos jogadores que vão jogar em casa nessa primeira rodada, né? Devido ao clima do jogo, devido ao clima do início do campeonato, a gente prefere ter a torcida ali empolgada, então transmite essa energia aí para os jogos, para os jogadores, para o time no geral. Então a gente prefere os jogadores que vão jogar em casa. Meu segundo lateral é o Rubens, jogando aqui na lateral do Atlético Mineiro. Então beleza, fechou nossos laterais. Em seguida, caso você
tenha uma opção diferente, coloca aí nos comentários, tá? Vai ajudar bastante para a gente entender aqui a melhor forma. Caso você acompanhe o vídeo, a nossa alteração vai sair no Instagram, tá? Que é o Tiozão do Cartola 9. Tiozão do Cartola 9 é o nosso Instagram para você acompanhar e ver as mudanças que a gente fez de último momento, correr do sábado, tá bom? Então a gente vem aqui para nossa dupla de zaga, seguindo aqui a seguinte teoria: jogadores baratos com tendência à valorização. Então, meu primeiro jogador é o Zé Ivaldo, por custar 4 cartoletas, tendência a não tomar gol dentro da Arena da Baixada. Então, acredito aí numa boa pontuação do Zé Ivaldo e, consequentemente, trazer muitas cartoletas aí para o nosso time. Tá? Então, eu sigo aqui também com... E na nossa zaga, eu vou estar colocando aqui o nosso segundo zagueiro. E nosso segundo zagueiro eu vou estar colocando um jogador aí que sobe bem na bola, é seguro. O Flamengo tem jogado mal alguns jogos, mas a gente sabe o potencial do Flamengo. Então, o meu jogador, meu segundo zagueiro será o Fabrício Bruno, tá? Então a gente vem aqui também. Fechamos aqui nossa área de defesa, nosso setor defensivo, e a gente parte agora para o meio de campo. O meio de campo, os jogadores aqui de cima, né, tem grande potencial, mas estão caros. Apesar que eu vou colocar um jogador que eu quero ver se você concorda ou não. Então ele já está aqui na minha listagem. Então é o Arias jogando contra o América Mineiro. Então acredito que o Arias vai roubar muita bola. E o Fluminense está com um time muito bom. Time muito bom. Eu sou aqui do Rio, então vejo o Fluminense jogando. Sabemos do potencial que o Fluminense aí tem para a temporada. Aqui, começamos aqui com o Arias. E nosso segundo jogador de meio de campo é o Zaracho. Zaracho aí do Atlético Mineiro. Jogador bom também, faz bastante assistência, chega bem ao ataque. Então, nosso jogador Zaracho é nosso meio de campo. E um jogador do Grêmio, que vai estar aqui também somando com a gente no nosso time de Cartola, é o Cristaldo. O cara brinca de fazer gol, o cara brinca de fazer assistências. Acompanhe e veja um vídeo desse cara e veja o que ele já fez aí na temporada pelo time do Grêmio e ver se vale a pena colocar esse jogador. Ele, se eu não me engano, ele é o maior jogador que fez assistências aí nos jogos do Brasil. Tem 3 gols e 6 assistências, se não me engano. E para finalizar, né, vamos para o nosso setor de ataque. Faltou alguém? Não, fechamos. A gente vem aqui, é muito difícil essas escolhas, porque os jogadores principais do campeonato estão aqui em cima, mas jogadores caros têm tendência, se não fizer gol, a desvalorização, e fazendo gol ganham poucas cartoletas. Então, acredito num cara que vai fazer diferença aí na primeira rodada, que é o Hulk. Tá? Hulk jogando aí contra o Vasco. Tenho a opção, ainda estou pensando em colocar com ele o Paulinho para fazer a dupla de ataque, acreditando muito na eficiência aí do ataque mineiro. Então a gente está só pensando, mas eu vou colocar aqui um outro jogador. E nosso jogador de ataque, eu vou colocando aqui um cara que tem grande potencial de valorização também. É o Thiago Galhardo, comendo a bola novamente pela Fortaleza. Então a gente vem aqui com o Thiago Galhardo. Mais um cara que eu vou colocar aqui acreditando no bom potencial de valorização é o Endrick. Endrick é jogador do Palmeiras. Caso a gente vai conseguir acompanhar a formação do Palmeiras antes do jogo começar, se o Endrick sai do jogo, eu vou colocar um jogador aqui que as pessoas não costumam falar muito dele. Então eu vou colocar, caso o Endrick saia, eu vou estar colocando aqui o Moisés, tá bom?
Então a gente fechou aqui o time. A gente vai colocar aqui o Hulk com o capitão. Vai ser nosso capitão, que é o cara que bate pênalti, é o cara que bate falta, é o cara referência na área. Então o Hulk tem grande poder de valorização nesse jogo, mesmo sendo caro, beleza? Se bobear, o Hulk sai com 2 gols aí do jogo e valoriza bastante e te torna, vem traz grande pontuação aí para você no jogo, tá bom? Vamos lá. O nosso técnico é o do Bragantino ou do Atlético Paranaense. Eu vou acreditar aqui em vitória do Atlético Paranaense contra o Goiás. Fechei nossa formação. E eu vou colocar aqui também. Vou colocar aqui também os reservas. Então, galera, eu não tenho reserva do goleiro, que eu vou fazer aquela situação que eu falei, colocar o Cleiton e depois na reserva eu coloco o Lucão. Caso o Cleiton jogue, mantém o Cleiton, e caso o Cleiton não jogue, a gente entra com o Lucão. Na minha lateral reserva, eu vou colocar aqui o jogador do Flamengo. Barato. O Flamengo tem tendência a não tomar gol e pode sair com boas cartoletas aí para você, tá bom? Caso ele jogue. Caso seu lateral titular não jogue, né? Então, aqui abaixo do Zé Ivaldo a gente vai colocar o Halp, também jogador com tendência à valorização, porque eu acredito que o Bragantino não tome gol do Bahia, porque o Bahia não está com lá essas coisas, com todo respeito ao Bahia também, não vejo possibilidade de sair com vitória do jogo contra o Bragantino. Eu chego aqui também, tem bastante opções aí, né, para você escolher. Nós escolhemos como titular o Cristaldo. Então, nosso meio de campo aí nosso setor de meia reserva, eu vou colocar aqui o Gabriel Menino. Fez 2 gols o Gabriel Menino aí nas finais, mas não vejo o Gabriel Menino como um jogador de cartola, mas como ele vem numa boa fase aí, eu vou colocar ele na reserva caso alguns dos jogadores aqui venham a faltar. Então, galera, a gente para afinar a área de ataque, eu vou estar aqui com Everaldo. Everaldo vai ser nosso reserva. Everaldo será nosso reserva, então acredito aí que possa sair gol entre Fluminense e América Mineiro. O Fluminense vai jogar fora de casa e o Everaldo possa sair com os gols, beleza? Então, galera, a gente fechou aqui nosso time. Vou confirmar nossa escalação. Nosso time é esse aqui de momento, tá? Então, nossa mudança, nossa alteração, caso ocorra, vai ser no Instagram, beleza? Acompanhe o vídeo. Se você acompanhou esse vídeo, dá aquele like. Nosso time custou aí 95 cartoletas, sobrou 5 de saldo e a gente vai fazer algumas mudanças aí, caso ocorram, ser necessário, no Instagram, Tiozão do Cartola 9, beleza? Fechado, boa sorte aí para todos, bons jogos. Caso seja diferente do meu, o seu time, comenta aí. Um grande abraço, vamos com tudo.